Bairrista Futebol Clube, a partir de agora, aqui no Estúdio 4 da RDC TV, que faz essa parceria com o Grupo Bairrista. A RDC TV que transmite nos canais 24 e 524, da NET Claro. E através também das plataformas digitais da RDC TV e do Grupo Bairrista, para você conferir esse programa nesta quarta-feira, viu, Fabiano Baldasso? De decisão, estou te vendo muito tenso. A nossa bancada está montada aqui com o Baldasso, o Maicá, o Kleber, o Edu Santos, o Rafael Serra está na redação. Daqui a pouco eu faço contato com o Guilherme Paz lá no Beira-Rio. Mas a decisão de hoje, hein, meu velho? Tu sabe que o Tolima, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que o Tolima é um grande time. Não é um grande time. O Inter é muito superior ao Tolima. Mas existem três fatores que tornam o jogo de hoje perigoso em relação a este adversário. O primeiro é um adversário rápido. Embora tecnicamente não tenha nada de excepcional, é um adversário rápido. Segundo, é um adversário muito forte fisicamente. Isso e a imposição física, por vezes, pode fazer a diferença. E terceiro, e para mim o mais importante, eles vêm com um regulamento embaixo do braço. O Internacional não conseguiu se valer do regulamento no que diz respeito ao saldo qualificado, de ter feito alguma coisa lá para ter algum tipo de vantagem. Não conseguiu. Então, assim, é um jogo de paciência. A gente espera que o Internacional resolva rápido, até porque se não resolver rápido, este gol que eles podem fazer, que valeria 2 em nível de desempate, começa a se tornar um terror ainda maior durante a partida. É um jogo para estar muito atento. Eu acho que se o Internacional estiver focado, se o Internacional estiver respeitando o adversário, se a torcida estiver dentro de uma aura de apoio e necessidade de apoio para o jogo de hoje, o Inter resolve a situação. Mas existem riscos e a gente tem que estar muito atento em relação a isso. O que mais te preocupa no Tolima? O regulamento. É isso? É. O que mais me preocupa, não é algum detalhe do time? O que mais me preocupa no Tolima é o que significaria se eles fizessem um gol. Isso é o que mais me preocupa no Tolima. É bom dizer que o 0-0 leva para os pênaltis, né? Não serve, né? E aí, normalmente, numa decisão por pênaltis, o time pressionado é o da casa. Evidente, e é quem geralmente vai pior na decisão. O maior, né? Então isso, ontem o Tucumã foi eliminado em casa, errando 2 pênaltis bizonhos. Então isso, de certa forma, também é jogar pelo regulamento, pelo 0-0, cara. Também. Mas assim, eu não vou... O Tolima joga por qualquer empate. Eu fiz um quadro de terror aqui, tá? Porque eu faço questão de fazer esse quadro de terror para que todo mundo respeite o adversário. Mas agora vamos colocar uma outra situação também, algum otimismo no processo e um otimismo que está dentro da realidade. O Internacional joga por uma vitória simples. Sim. Joga por uma vitória simples. Sim. O Inter é melhor que o adversário e o Inter está jogando em casa. Sim. Claro que, diante disso, eu imagino que o Inter vai resolver a situação e a grande tendência é que resolva. A única coisa que eu prego é que estejamos com os olhos bem abertos. A lógica indica, Kleber Grabowska, que o Inter passa, porque é melhor time do que o Tolima. Mas o futebol hoje, como a gente tem falado aqui, ele está mudado, né? É diferente daquilo que se vivia 20, 30 anos atrás, quando os dois times entravam em campo, aquele é melhor, então aquele vai ganhar. E é começo de temporada também, né? O Internacional vive um novo processo com a chegada do Kudê, é um momento perigoso, é um jogo nervoso para o Internacional e é também um divisor de águas, né? Porque o Internacional, como clube, precisa muito entrar na fase de grupos, porque é um aporte financeiro importante. Eu acho que o Internacional fez o seu planejamento para a temporada pensando nesse dinheiro, né? E também uma afirmação do Kudê, do próprio Kudê, né? Porque com um mês passar por 2 eliminatórias é uma prova de fogo, né? E depois ele ganha um pouco de respiro, mas nem tanto assim, porque já começa a fase de grupos, mas a primeira etapa está vencida, se conseguir a vitória hoje. Mas de tudo isso que o Fabiano falou faz todo sentido. Mas eu acho que surpreendentemente, o risco maior é o Internacional repetir o que fez nas 2 últimas partidas. 2 fracas atuações. O primeiro tempo contra o Grêmio muito fraco e o primeiro tempo contra o Tolima. O Tolima foi melhor porque o Internacional ficou muito aquém do que pode jogar, né? Eu perguntei para o Baldasso o que mais preocupa. Ele disse que é o time que vem jogar pelo regulamento. Agora, o time em si, dentro de campo, o que mais pode preocupar o Internacional? Acho que a rapidez e o oportunismo. É um time que chuta, que clareou, chutou, né? Então não vai se esperar um jogo de envolvimento, de entrar tabelando na área. Vai ser o contra-ataque esporádico e de onde tiver a oportunidade de chutar gol. Então o Internacional tem que estar bem postado, né? Não abrir claros e espaços para o contra-ataque. Edu Santos, tu está aí com o notebook, fazendo algum negócio ou não? Eu estou preocupado com as redes sociais. É mesmo? Estou. Então, por onde a gente está transmitindo? Twitter, Facebook e YouTube da RDC TV e também do Bairrista.
Pode mandar recado. Por que tu tá preocupado com as redes sociais? Porque hoje vai ser um teste de fogo pro Inter, né? Hoje, se tiver aí um explode resultado... a rede social? Explode. O técnico não presta, tem que mudar tudo, tem que cair todo mundo. Aparecem uns vampiros que aparecem nas derrotas do Inter. Tá, mas o que tu quer dizer com isso? Que tu tá com medo? Eu tô com medo. Tu tá com medo? Óbvio, Silvio. Qualquer empate é do Tolima. Silvio, aí entra outra situação, Que é o Inter. que é o Internacional e o que o sistema como um todo anda fazendo com o Inter. Ontem nós tivemos... Atenção, provocação de Fabiano Baldassi. Não, é o sistema azul. Eu imaginei... Não descansa nem no carnaval. Fabiano Baldassi e Eduardo Santos passaram o carnaval todos na vigilância. Eu imaginei que o sistema azul, com os seus ornamentos... Dá um discurso, então. Eu imaginei que o sistema azul, com os seus ornamentos e adereços e carros alegóricos do Grêmio, fosse pular o carnaval. Eu também. Mas não. O sistema azul agiu de forma sorrateira, nojenta, durante este carnaval, de forma sistemática. Ontem, matéria planejado sobre os laterais do Inter que não deram resposta até agora. Foi matéria, uma das principais do dia de ontem. Mas já deram resposta ou não deram? Primeiro que deram. Primeiro que deram resposta. Os dois deram. Segundo, que em 9 jogos não tem resposta. E terceiro, cadê a pergunta se o Vitor Ferraz e o Caio Henrique deram resposta? Então, assim, tudo que querem... O Caio Henrique chegou agora, coitado do guri. Tudo que querem é desestabilizar o trabalho do Cudê. Então, colorados, estejam atentos. Você tem o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. Se você quer... Porque esses perfis... Inclusive, o Sistema Azul tem perfis colorados, tá? Tem um que tem 40 mil seguidores. 40 mil colorados seguem esse perfil colorado não sei o que é do Sistema Azul. Então, assim, colorados, vocês têm a escolha. Como é que é isso? Vocês querem estar ao lado do Sistema Azul? Colorado ZH. Vocês querem estar ao lado do Sistema Azul? A escolha é de vocês. O meu lado, da geração Baldasso. O meu lado... Baldasso vírus. O meu lado, do Baldasso vírus, é o lado que protege o Internacional. A escolha é toda tua. Eu quero meu time pra cima. Se tu quer acompanhar os caras que pisam no Inter e estão tentando desestabilizar o trabalho do Cudê, vai lá. Problema teu. Ó, que discurso, hein? Já vou falar com o Guilherme Paz do Beira-Rio e com o Rafael Serra na redação. Por que tu tá te divertindo tanto aí? O Baldasso é uma figura, né? Eu gosto do Baldasso. O Baldasso é um cara legal. É? Eu me divirto. Ele e o Edu no Twitter são bons. Tu vai pro cinema agarrado no cacalo hoje? Não, eu vou ver o jogo. Que isso? É mesmo? Eu vou ver o jogo. Hoje minha programação começa com Juventude, né? 4h30. 4 ou 4h30? 4h30. 4h30. Passa pela Champions League. Hoje tem um jogo bom também. City e Real Madrid. E depois fico em orações e prece e vigília. Em que momento planeja trabalhar hoje? Só pra comunicar assim. Hoje eu vou tirar o day off. Hoje é quarta de cinzas. Ó, outra coisa. E de olho no Inter, claro. Além do... Tu tá a mil, hein? Além do retorno... Eu tô atento. Tô preocupado, atento e vigilante. Acima de tudo, vigilante. Colorado vigilante. O Internacional hoje, tirando os retornos do D'Alessandro e do Moisés, não deve ter modificação. O Cudê vai apostar na repetição. Sim. Eu estou falando, inclusive, daquilo que todos nós mais discutimos, que é a presença do Lindoso abrindo o meio-campo. E do Fux. Do Fux também. E o Moledo no banco de reservas. Eu acho que o treinador... Eu faria diferente. Eu não teria tirado o Moledo. Eu colocaria, por exemplo, o Nonato mais um pouco no lugar do Lindoso. Mas o treinador não vai fazer isso. Então, eu acho que, mesmo discordando, nós temos que dar um voto de confiança ao treinador que está implementando um sistema no começo do seu trabalho e aposta na repetição. Vamos lá, vamos embora. Estaremos apoiando a repetição dele. O Bairrista Futebol Clube está em campo e vai ao Beira-Rio. Deixa eu falar com o Guilherme Paz, tá aí, ó. Tem um ventinho no Beira-Rio, dá para ver pelo cabelo dele. Como é que é? Eu perguntei pro Baldasso se o Guilherme Paz faz parte do... Eu não o conheço, mas tem todo jeito. Ele deve... olha ali, as tonalidades da sua vestimenta puxam mais para o azul. Pode perceber. Pode perceber. Certo que é do Sistema Azul. Mas sabe o que é isso, Baldasso? Sou Marcílio Dias de coração, lá de Santa Catarina, minha terra. Da imprensa azul aqui, todo mundo é Aimoré, Avenida de Santa Cruz. Eu conheço essa história. Muito bem. Então, catarinense Guilherme Paz, o que tu fala aí do Beira-Rio? Não se vê muito movimento, o jogo é às 9h30, a coisa começa a ficar forte realmente na parte da tarde. Acho que a gente vai ter uns 40 mil torcedores aí ou não?
É isso mesmo, Benfica, todo mundo da bancada. Olha, movimento muito tranquilo aqui, até por conta da tecnologia, né? Não se pode mais vender ingressos em dia de jogo de Libertadores aqui no estádio Beira-Rio. Tudo online, 40 mil torcedores são esperados. Pedi até pro Rivelino dar uma passeada aí pelo Beira-Rio para mostrar tranquilidade e para matar a saudade, né? Daqueles torcedores que estão longe de Porto Alegre, quase não vem aqui no estádio Beira-Rio. O Internacional, como disse o Baldasso, a escalação está definida, né? Teve treinos fechados desde sábado, mas olha, é a repetição do time da última quarta-feira com o retorno de Moisés e da Alessandro, que teve a questão física, né, por conta do desgaste no Grenal, e daí iria com Lomba, Rodinei, Fux, Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Bosquilha, D'Alessandro e Paolo Guerreiro. Nas palavras de Marcelo Lomba, tem que tomar cuidado com os contra-ataques. A equipe deles é muito rápida e, claro, o regulamento está embaixo do braço. Benfica. Guilherme, mostra mais um pouquinho pra gente essa tomada que tu fizesse aí da imagem do Beira-Rio. Isso é um estádio. Sabe por quê? Pode novamente aí, Rivan. Isso. Mostra pra gente aí. Primeiro pra ti, Baldasso. Olha aí, tu te emociona ou não? Me emociono muito. É mesmo? Sentei muito na arquibancada quente deste Beira-Rio desde começo da década de 80. Antes de virar um jornalista isento. Antes de virar um jornalista isento. Mas sabe por que eu estou fazendo isso aí? Ó? Por quê? Porque, Edu, no mundo todo agora tem colorado vendo isso aí, né? Com a transmissão pela internet da gente, né, cara? Isso aí. Tu imagina, cara. Aliás, se tiver algum colorado espalhado aí pelo mundo nos assistindo nesse momento, manda uma mensagem pra gente aí, porque a gente está mostrando então a imagem do Beira-Rio. Deixa eu te propor um outro assunto, meu querido Silvio Benfica. Pois não. Em relação a uma outra discussão que se tem no Internacional, que é a discussão do D'Alessandro. Deixa eu só agradecer o Guilherme. Agradeça. Guilherme. Oi, Guilherme. Aparece, Guilherme, pra gente. Tá aí, rapaz. Olha o movimento dele. Eu tenho uma pergunta pro Guilherme. Tu tens uma pergunta? Faça aí. Eu quero saber se ele tá de tênis ou chinelinho. Por que o chinelinho? Quarta-feira de cinza, né? Tô de tênis hoje. É mesmo? Passou o final de semana de chinelo aí, torceu, quebrou o pé no Não, futebol, Benfica, aqui foi assim, ó. Agora te justifica. A habilidade não é condizente com o atleta, né? Daí fiquei de chinelo a semana passada inteira e tomei corneta. Tá certo, então. É o único que joga aqui de toda essa bancada. Muito obrigado, Guilherme. Debate e que dê tudo certo para o Colorado, quem sabe Grenal na fase de grupos. Guilherme Paz, direto do Beira-Rio. Em seguida, o Baldasso, com essa proposição, porque antes eu quero fazer contato com o Rafael Serra, que está na nossa redação. Alô, Rafael Serra, diga aí, acompanhando tudo isso, como é que está vendo tudo isso aí? Olha, Benfica, eu tenho uma opinião já formada sobre mata-mata, né? E a respeito do Inter é o seguinte, né? Acho que o Inter, vamos dizer assim, pela atuação do Inter lá, o resultado foi bom, porque a atuação do Inter foi péssima na Colômbia. E aí vai decidir em casa, mas eu sempre gosto de dizer, né, que é um jogo arriscado, porque a gente viu que o adversário não tem qualidade, o Tolima, mas é um adversário rápido, né? É um adversário que é aquela coisa, né, Benfica? Não dá oportunidade, né? O bom é que o Inter vai decidir em casa, diante do torcedor, a gente sabe que o Inter no Beira-Rio é muito forte. Mas o primeiro jogo em mata-mata, Benfica, independente de onde seja, ele é sempre mais importante. Uhum. Agora, daqui a pouquinho eu quero colocar as questões do Grêmio aqui, né? Para o jogo do próximo sábado, que, atenção, Maicá, mudou o horário, né? Mudou o horário. Mudou os horários de Grêmio e Inter. Quais são? O Grêmio passou para 11 da manhã do sábado contra o Juventude. Tirou a festa dos guris na sexta, então. Os guris vão dormir mais cedo na sexta. E no sábado, o Inter e Caxias e Inter seria às 4, passou para as 19 horas. Então, alterados os horários. Fica com a gente, Serra, que eu já vou te chamar também para falar a respeito destas questões do Grêmio. Diga, Silvio, tu Edu. provocou, veio os recados, né? O Adriano Jardim está em Vitória, Espírito Santo, o Luciano Matos em Santa Maria, o Eno Barbosa em Lucas do Rio Verde, tinha um pessoal que estava em Lima, no Peru, o Leandro está em Blumenau, Santa Catarina, o Thiago Orlandim está desde Lima, no Peru. O Guerreiro, não? Não, tá em Porto Alegre, tu vai ver ele hoje, 21h30. Beleza. O Marcos Pires, direto de Cuiabá, Dali Baldasso. Dali. O Max Oliveira está na Bahia, o Sebastião Souza em Joinville e o Daniel Tirello em Roma, na Itália. Tá boa a audiência fora do... Tá em Roma, na Itália, né? Roma tem que ficar em casa. A Itália tem que ficar, dar uma cuidada boa ali, hein? Bom, mas olha só, nós estamos então com o Bairrista Futebol Clube nesta parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Daqui a pouco os gaúchos na Copa do Brasil. O que tu ias propor?
O D'Alessandro no time. Existe uma vertente de opinião dizendo que o Inter deveria tirar o D'Alessandro e colocar um atacante rápido porque o ataque está lento. Eu não sei quem foi o filósofo do futebol que há muito tempo disse, e tem total razão, de que um time ofensivo não se faz necessariamente pelo número de atacantes que estão nele, e sim pela intensidade e forma que tu chega no ataque. Por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos lá na Colômbia o Marcos Guilherme, que é rápido, mais rápido jogador do grupo, no lugar do D'Alessandro. Mudou alguma coisa? Não. Porque a chegada com qualidade do meio para frente continuou ineficiente, que é o que o Kudê está tentando arrumar. Então é isso que eu quero dizer. Vocês têm percebido que eu tenho pegado bem leve com o Guerreiro. Eu não tenho feito críticas ao Guerreiro, porque eu acho que o Guerreiro é totalmente dependente do processo como um todo. O Guerreiro não está sendo assistido. Não está sendo. Eu não tenho como cobrar do Guerreiro se o Guerreiro não receber com qualidade. O Guerreiro, a cada 2 chances de gol, ele faz 1. Se chegar a bola nele e chegar com qualidade. Então eu acho que para o ataque do Internacional funcionar, primeiro tem que ser com o D'Alessandro. Se encontrou o lugar do D'Alessandro. D'Alessandro e Guerreiro na frente. Mas o Internacional precisa encontrar uma forma de chegar com mais qualidade nesse penúltimo lance. O Inter tem 2 jogadores pelo lado do campo que são qualificados e estão bem. O Edenilson e o Busquilha. Só que centralizado neste processo, para ajudar na composição, na produção do meio, na chegada, precisa de alguém, ou o Lindoso, faça isso, ou alguém para fazer isso. Ô, Baldasso, tu que gosta de fazer essas provocações comigo, também, que eu vou fazer contigo. Eu já falei sobre isso semana passada, eu acho que tu não me ouviste. Ele não ouve. No momento em que coloca um jogador como o Marcos Guilherme, que é muito rápido no ataque, e tira o D'Alessandro, que é o jogador, digamos, criativo, que pensa no Internacional, é necessário uma segunda alteração, colocando este jogador, que aí não vai ser o D'Alessandro, que seja criativo e inclusive para explorar a velocidade do atacante veloz lá na frente, o Marcos Guilherme. O Inter não teve isso, cara. Se não tem isso, não vai render mesmo que o Marcos Guilherme corra, Kleber Grabowska, mais do que o Zayn Bolt. E o Internacional, ele, no jogo contra o Tolima, ele tentou muitas invertidas de bola, mas na maioria das vezes, e até isso manteve o Fux como titular, né, saídas erradas, equivocadas. Né? Então a bagunça do Internacional começa justamente naquilo que é a marca característica do jogo do Kudê, a linha de 3 com o Musto. Mas, ao mesmo tempo, tu propusesse ontem ou anteontem um debate interessante que daqui a pouco a gente projeta aqui no telão, que é aquela definição do técnico do Internacional, colocando os jogadores na posição e os reservas eventuais. Né? Então, eu acho que aquilo ali a gente pode, Kleber, daqui a pouco dar uma trabalhada em cima disso. O Celso Roth fazia isso lá em 97, né? Pois é. Agora, Oi, diga, meu velho. O pessoal tá mandando recados no YouTube também, o Edu tá no Facebook ali. Só para mandar um abraço aqui pro Thales Kalik, a Karina Grudzinski, o Christopher Pacheco nos assistindo em Bruxelas. Nossa. Olha aí. O André Voigt nos assistindo em João Pessoa, na Paraíba. O Nicolas Pinheiro Baldasso, por que Kudê não coloca o Galhardo no lugar do Musto e Baixo Lindoso? Já falamos muito sobre isso, Não vai fazer isso, porque isso seria a mudança do esquema. Ele não vai mudar o deixou esquema claro naquele gráfico que a gente vai mostrar. Leandro Martins é teu fã aqui, Silvio, nos assistindo em Itajaí, Santa Catarina. Trabalhava na Rádio Pampa, enfim. Uma galera aqui nos assistindo, mandando um abraço, mandando recados. O Guilherme Teixeira disse que o Baldasso estava denunciando o caso Bluegate. É isso aí. É isso aí. Impressionante isso. Agora, o que tu ia dizer? Não, eu consegui abrir os olhos na galera. Eu tô te sentindo, Maicá, muito leve, muito tranquilo. Parece que a coisa tá boa para ti. Eu tô tranquilo. O coronavírus não tem nada errado, não tem nada ruim. Na Sapucaí no final de semana. Eu tô preocupado com a minha Portela hoje, né? Que tem a apuração também. Vou ter que fazer o Cerveró hoje. Então, um olho no Juventude e um olho na... Tu sabe que isso é outra coisa, né, Benfica? Agora uma análise psicológica e sociológica. Queria terminar minha frase só, meu comandante. Termina, por favor. Não, agora, por favor. Não, mas tem a ver com isso, sabe por quê? Claramente, o rapaz aqui não quer falar de futebol hoje porque ele sabe que qualquer coisa que ele citar a palavra Grêmio, ele vai tomar corneta. Sim. Pelo que aconteceu no final de semana. Mas assim, nós sabemos que funciona assim. Tu abriu o programa falando da pressão do jogo de hoje. Sim. Não tenha dúvida nenhuma que esta pressão diminuiu com o Grêmio
ter perdido no final de semana para o Caxias. Sim. Não adianta. Não há como... Eu discordo do amigo. Como tirar do processo, desenroscar do processo o Grêmio na relação de pressão do Internacional. Se o Grêmio tem um tombo, como tomou no final de semana, diminui a pressão do Inter e o inverso também seria verdadeiro. Eu discordo do amigo. Aliviou um pouco o processo, a derrota do Grêmio no final. Falando em tombo, nós temos as camisetas do Caxias, campeão do primeiro turno. Duas camisas do Caxias, uma do 15 de Campo Bom. Sistema Grená. Sistema Grená. O Kleber deve saber mais sobre o 15. Está voltando o 15, Kleber? Não, tentou, mas não vai ser nessa temporada. Tá. O clube existe, mas o departamento de futebol segue fechado. Mas está jogando amador? Não está jogando nada. Não. Tá fechado. Tá, e essa camiseta aqui? E essa é do Benfica de André da Rocha, né? André Eu da vou Rocha. O fotografar. pessoal nos mandou essa camiseta. Tem um time chamado Benfica Isso, lá, rapaz. Mas não é em tua homenagem, Silvio. É em homenagem ao Luiz Henrique. Porra, mas tu me matou em 2 segundos. É um negócio pra eu achando que era em minha homenagem, já Não, era. é o Mas Luiz fala aí. Henrique. Tá escrito aqui. Pode ser Luiz Henrique Benfica. Então, o pessoal que quiser mandar as camisetas Garrincha pra nós, Filhos. Os patrocinadores do Benfica Futebol Clube. O pessoal que quiser mandar as camisetas do time de Várzea, o time que joga aí, manda para cá, para RDC, Rua Paraíba 297, ou lá para o bairrista Marquês do Pombal 1111. Agora, Júnior Maicá. Sim, senhor. Como é que um time... Eu discordo do que o Baldasso disse, tá? Acho que Então, se o então Inter... fala. se Eu o ia te Inter fazer uma fosse- pergunta aqui. Só para, né? Eu acho que se o Inter for eliminado hoje, o torcedor colorado não vai nem querer saber de primeiro turno, de Grêmio e Não, Caxias. O cara vai ficar óbvio, pistolaço. cara. Não, se o Inter for eliminado hoje, é uma crise que tu não consegue tirar tão fácil. Eu estou falando pré-jogo. Eu estou falando de como se chega para a partida de hoje. Existia uma pressão chegaria natural. mais pressionado se o Grêmio tivesse O vencido. Cudê vai começar a viver o que o Thiago Nunes já está vivendo no Corinthians. Aliás, né? tem manifestação hoje, né? cara. Marcada pela Gaviões. Cara, tá correndo risco, hein? A Gaviões quase Se caiu. perder uma próxima partida. Joga com o Santo André hoje, né? Santo André é o time de melhor campanha no Campeonato Paulista. Né? Ganhou do Bragantino no não é final de semana. Com uma turma de veteranos, né? O Fernando Miguel... Fernando Henrique. Fernando Henrique, desculpa. Branquinho, que foi campeão pelo Juventude, está lá. Pelo Novo Agora, Hamburgo. Maicá, Fala, Silvio. como é que um time Diga lá a que informação. jogou bem postado, neutralizando o Internacional naquele primeiro tempo do Grenal, pode ter jogado tão mal essa decisão e desapareceu essa estrutura que lá atrás foi colocada em campo? Teve uma mudança, Silvio, que me chamou a atenção no primeiro tempo no jogo contra o Caxias. O Renato usou o Maicon pela esquerda. O Maicon, historicamente, joga pelo lado direito do meio-campo do Grêmio. Eu também fiquei um pouco sem entender por que um esquema que funcionou tão bem no Grenal, né, com um adversário muito mais qualificado que o Caxias, não funcionou contra o Caxias. Eu acho que tem alguns problemas ali que eu consegui identificar vendo lá de cima das cabines. A primeira foi essa. O Maicon, pelo lado esquerdo, ficou duplamente sobrecarregado, porque era um lado muito veloz do Caxias, com o Ivan, lateral direito, que é muito bom, que teve liberdade total para subir, junto com o Tilica, os dois jogadores do lado do Caxias, o Tilica e o Potiguar, o Juninho Potiguar, se dobraram, fizeram um corredor, e tanto é que o Tilica até terminou o jogo, mas o Juninho Potiguar saiu no segundo tempo. Então, acho que o Renato procurou usar o Maicon ali para tentar acionar mais o Everton. Sim. Né, com aquele passe que ele tem em diagonal. Eu acho que assim, Silvio, não funcionou porque esses jogadores do Grêmio não têm característica de chegada na frente. No segundo tempo, o Renato soltou muito o Matheus Henrique, claramente uma instrução para ele chegar perto da área. A gente viu ele fazendo algumas jogadas próximas à grande área do Caxias, mas não é característica dele. O Matheus Henrique é como o Arthur, né? É um jogador que conduz a bola da defesa para o ataque. É um jogador. Hoje, o Matheus Henrique, para mim, é o primeiro volante do Grêmio. Claro que com o Lucas Silva, né? Ele acaba fazendo essa função um pouquinho mais à frente, mas ele não é um jogador de chegada. Então, eu entendi a manutenção do esquema, acho que fez sentido diante do que o Grêmio apresentou contra o Caxias, mas eu acho que o Grêmio precisa de soluções. Eu acho que a primeira delas, o Grêmio precisa contratar um centroavante. O Grêmio precisa de um atacante titular, de qualidade, mais jovem. Um centroavante? Sim. Opa! O Diego Souza é um bom jogador, enfim, mas... Mas tu não estava Tava? otimista, Estou. emocionado com o Diego Souza? Estou. Quem faz em Grenal tem o meu amor. Mas a taça Diego Souza, que o Grêmio ganhou esse ano, quer dizer que não vale mais nada? Maravilhosa, mas precisamos de um atacante melhor. Precisamos de um centroavante O titular. André não seria esse nome? Não. Não? E a segunda questão para mim é o Grêmio precisa definir. Se vai seguir usando o Thiago Neves, o Grêmio precisa dizer se o Thiago Neves está pronto ou não, se a questão dele é física ou é técnica, é isso mesmo que o Thiago Neves vai apresentar ou não. E o Jean-Pierre, eu acho que os problemas do Grêmio, metade dos problemas ofensivos do Grêmio se resolve com o Jean-Pierre. Eu acho que Então o Grêmio- comenta tudo o Grêmio- isso aí pra gente, O Kleber. Grêmio tem duas soluções em
2 semanas, né? Uma delas é o Jean-Pierre. Acho que o Jean-Pierre ele é a solução para muitas questões do Grêmio, né? Nesse esquema com 3 volantes, né? O Grêmio voltando ao 4-2-3-1, ele inteiro ele é um jogador muito mais útil do que o Thiago Neves, né? E é um jogador que entrando não vai ter o rame-rame que tem quando entra o Thiago Neves, né? E outra coisa, o PP e o Caio Henrique são 2 jogadores que vieram de um pré-olímpico, estão com ritmo de jogo, e o PP nunca é a primeira opção do Grêmio, eu não consigo entender isso. Olha, jogando com Everton por dentro, já se viu que funciona. Por que não tenta? O Renato foi muito mal nas substituições. O Renato foi... O Renato demorou demais para... Primeira questão, ele demorou demais para mexer. O Renato foi muito mal no jogo. Foi. Aliás, o Renato volta e meia... Terceira vez, Silvio. A Imoré, Grenal e... Pois é. E o Renato... E são 3 derrotas do Grêmio. Em 7 jogos. 7 partidas. Com titulares todos os jogos. Agora, por que colocar o Thiago Neves como primeira alternativa do Grêmio? Para quê? A gente sabia o que ia acontecer. Com a resposta que ele tem dado. Segundo, por que não colocar imediatamente o PP e fazendo até um movimento diferente, daqui a pouco chamando o Everton por dentro, por exemplo? Concordo. Por quê? Por que isso não colocou? Esse era o time que eu sairia jogando o Grenal. E mais do que isso, o PP seria a primeira alteração, mas ele não foi nem a terceira, Kleber. Ele não entrou simplesmente no jogo. O Luciano. Isso é o Luciano. Vocês trabalham acompanhando o Renato como técnico há 4 anos e vocês não entenderam algumas coisas ainda? O Renato não gosta de guri. O Renato não põe guri no gosta time. Sim. Não, eu vou te provar então. Gosta sim. Eu vou te provar. Senão não jogava. O Arthur só jogou no Grêmio porque o Maicon se machucou e o Grêmio não conseguiu contratar o Musto, que estava contratando naquela época. O Everton foi reserva do Fernandinho 1 ano e meio. O Thiago Neves vai estar à frente do PP. Só joga guri no time do Grêmio se o guri botar a goela abaixo do Renato. O Renato não gosta de botar guri e não gosta de botar estrangeiro no time. Mas vocês não perceberam. Então me explica o Matheus Henrique, então. Como é que mas aí se impôs. Quando se impõe por completo, o Renato não aposta em guri. O Matheus Henrique e o Jean-Pierre, no ano passado, foram colocados como titulares, vou concordar contigo, numa emergência em que o Grêmio estava mal e muito por culpa do Renato. E acho que alguém, se alguém consegue fazer isso no Grêmio, conversar com o Renato, alguém conversou e disse, olha, talvez seja a hora deles. E aí ele se obrigou a colocar esses 2 jogadores para mudar a ideia, para mudar a estrutura, para ter melhor rendimento. E o Grêmio passou a ter, com Matheus Henrique e Jean-Pierre. Porque até então estava difícil esses 2 jogadores realmente entrarem no time. Eu acho, Silvio, assim, eu concordo plenamente que o Renato foi mal nesses últimos jogos, principalmente no jogo contra o Caxias. Essa história de empilhar centroavante, atacante, não faz sentido para mim. Um sintoma claro de que o Grêmio está sendo bem marcado é quando ele começa a rodar a bola na frente da área do adversário, sem objetividade nenhuma. O sistema de jogo do Grêmio já foi decifrado, né? Não, mas eu acho que não é nem essa questão. Assim, primeiro, o mérito também do Caxias. O Caxias, a gente falou aqui no programa de segunda, o Caxias ganhou as 2 partidas do Grêmio com tranquilidade. O Grêmio, não com facilidade, mas assim, sem sofrer nenhum tipo de perrengue. Não foi obra do acaso. Maicá, não foi obra do acaso. Kleber, o Grêmio é um time lento. Aí que tá. Lento. E se resolver colocar no mesmo momento, já falamos sobre isso aqui, o Diego Souza, o Thiago Neves e o Maicon vai ser um problemão para o Grêmio. Eu acho, Silvio, que o time do Grêmio foi uma mistura no sábado. Metade do time jogou no esquema antigo, metade no esquema novo. Aliás, tem um troço interessante aqui no Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender como o Grêmio Internacional adoram ter um time com média de idade de 30 anos ou mais. E tem outra questão também. O Grêmio Internacional adora isso, cara. Quando o Grêmio entrou, mas isso é política de investimento. Como tu não tem dinheiro para bancar grandes jogadores, o Internacional é assim, vai ter que comprar uma segunda linha. É o que acontece na Argentina, por exemplo. O Grêmio estava fazendo contratações de extrema qualidade. Daí o Renato disse, não, vou pegar o Diego Souza e o Thiago com aquela famosa justificativa furada. Comigo eles vão jogar. Rafael Serra. Oi, Serra, na redação. Benfica. E este Grêmio aí, o que te parece? Benfica, a gente vai ter já algumas mudanças no sábado, por óbvio, né? Porque a tendência é que o Renato coloque aí um time misto. A viagem é no domingo, né? Para Colômbia. O Grêmio vai no final da manhã para Colômbia, até por isso esse jogo foi antecipado para as 11 da manhã no sábado. O Jeromel deve estar em campo, está recuperado de lesão, até para pegar ritmo. Deve ser titular lá na Colômbia contra o América de Cali, o jogo na terça-feira. Outro jogador que deve ser titular já para pegar ritmo também, Caio Henrique, Orejuela, a gente vai poder ver, e talvez o Thiago Neves, Benfica. Nesse time misto,
do Renato, que vai colocar em campo no próximo sábado contra o Juventude, 11 da manhã. Ontem, Benfica, houve uma reunião aí da comissão técnica, o Renato, com os dirigentes, e o Matheus Henrique depois concedeu entrevista coletiva e disse que o Renato cobrou muito dos jogadores, principalmente a postura dentro de campo contra o Caxias. E aí vai até o encontro, Benfica, com a manifestação dos dirigentes, né? Após o jogo, principalmente o Paulo Luz, dizendo que o Grêmio tinha convicção de que iria vencer o Caxias e conquistar o título do primeiro turno, porque era um planejamento do Grêmio, né? Era a meta aí para essa arrancada de temporada. Quem é que quais são os jogadores, então, que tu acha que reservas que vão começar o jogo no sábado? O Orejuela, o Caio Henrique. O Orejuela ainda não teve participação como titular, né? Ele entrou em 1 ou 2 jogos aí no Gauchão. O Caio Henrique já vem sendo testado até para que ele pegue ritmo e consiga aí se fixar como titular. E acredito que o Thiago Neves também, Benfica, até para começar a pegar ritmo e entrosamento, porque a pauta aí nas últimas semanas tem sido o Thiago Neves, até pelas atuações que não vêm sendo boas até o momento. Serra, e aí qual seria, se tiver o Thiago Neves, qual seria o meio-campo? O meio-campo, Benfica, até escrevi aqui, a gente pode colocar o meio-campo abrindo aí com possivelmente, né, o Tassiano pode ir para esse jogo porque está recuperado. O Tassiano já jogou mais atrás em algum momento. O próprio Darlan, que ontem correu, né, no campo, juntamente com o Jean-Pierre, apareceu correndo. Então, Tassiano, Darlan, aí lá na ponta aparecendo o PP na vaga do Alisson ou na esquerda. Também não descarto a possibilidade do Alisson jogar essa partida também. Por dentro o Patrick ou o Thiago Neves, né? Aí no lado o PP aparecendo e na frente o Luciano ou até mesmo o Diego Souza para que ele pegue ritmo, Benfica. Olha. E Jeromel na zaga, não. O Jeromel deve jogar, né? Uma questão Jeromel, de ritmo sim, também. O Jeromel mas deve jogar para pegar esse ritmo aí. Serra é um time praticamente reserva, na tua opinião? Eu acho que é por aí, Benfica. Eu não descarto que ele vai usar 1 ou 2 jogadores titulares, aí vai depender muito do que os jogadores apresentaram durante a semana, fisicamente, né, eu digo, mas eu acredito que seja por aí. Talvez um Alisson aparecendo ali, o próprio Everton, né, daqui a pouco, porque o Grêmio vai precisar pontuar nesse turno do campeonato, se quiser chegar na final do campeonato, na final do turno. Eu acredito num misto, Benfica. Talvez mais reservas do que titulares. Olha, eu estou pensando no seguinte, viu, Edu? Estou pensando no Caxias agora. Está aqui a camiseta do Caxias. Se o Internacional garantir classificação hoje para a fase de grupos da Libertadores da América, vai passar pelos os mesmos problemas do Grêmio, e temos, Kleber, de montagem do time. E com um grupo menor, né? São 5 jogos rápidos. Em alguns desses jogos vai ter, como pode, o que o Serra está dizendo que pode acontecer com o Grêmio, colocar time reserva em campo. O Caxias passa a ter, até porque é muito bom time, muito bem treinado pelo treinador, pelo Lacerda, a postura, ganhou 2 partidas do Grêmio, se não me engano tem a melhor defesa do campeonato. Esse Caxias, 2 gols sofridos. Esse Caxias daqui a pouco pode ter a chance de ser campeão direto, hein? Pode. Em 5 partidas. Assim como essa carnificina Grenal pode levar um time do interior também para a decisão do segundo turno, né? Sim. Porque Grêmio e Inter vão ter Libertadores, se o Inter passar pelo Tolima, e vai ser difícil tu justificar para a torcida um time titular no Gauchão tendo o jogo da Libertadores. O Inter já começa, se passar hoje, já terça-feira já tem jogo. Março. Terça ou quarta? Eu acho que o Inter é terça. Tudo terça. Tudo terça. O Inter se entrar na fase de grupo 7-15 contra a Católica, aqui, no Beira-Rio, e o Grêmio 9-6 fora. E aí, no outro final de semana, os 2 times teriam jogos pelo Campeonato Gaúcho. Sim. E aí, na terça-feira, já tem Grenal. Jogo da Libertadores. Grenal já. Não, tem uma semana de folga daqui. Ó, o Grêmio não é no dia Não, esse mês 11? Esse mês tem 2 rodadas de Libertadores e 4 rodadas de Gauchão. Sim, mas não é no dia 11 o Grenal? O Grenal é dia 21. Ah, tá. Achei que era o Gauchão. Pelo Gauchão. Não, mas eu digo pela Libertadores, cara. Não, ainda não. O Grêmio joga com a América de Cali dia 3, dia 18 com a Católica. Olha, cara. Pode ser que esteja aqui no meio, porque não tem o adversário confirmado. O segundo jogo é Grenal. Ok. É isso aí. Já seria dia 11, meu velho. Deixa eu botar mais um terrorzinho aqui. Isso é pé, mas não é, eu acho que é ruim para os dois, cara.
É ruim para os dois. Grenal na fase de grupos da Libertadores da América vai fazer com que a dupla Grenal... E vou dizer mais, tá? Dia 12 tá marcado. O Grenal? Seria Grenal ou Tolima. Se o Inter passar e for à fase de grupos da Libertadores, a maior possibilidade é de que um dos dois fique fora. A maior possibilidade, pelo entredevoramento. Então é ruim ter Grenal na fase de grupos. Vou te dar a sequência aqui, Silvio, tá? O Grêmio joga com o Juventude sábado, terça com o América de Cali, né, na Colômbia. Sim. No próximo domingo com o Pelotas em Pelotas. E aí no dia 12 de março, né, no domingo dia 8, e no dia 12, que seria quarta, Tolima ou Grenal. Então o Inter joga... Aí São Luís dia 15, dia 18, Católica pela Libertadores. O Inter joga sábado... Vou pegar os do Inter agora, tá? O Inter joga sábado contra o Caxias no Centenário. E, se passar hoje, joga na terça-feira em Porto Alegre, no Beira-Rio, contra a Católica. Contra a Católica. Isso. Aí no final de semana, Gauchão, e no outro meio de semana, Grenal. Que delícia. A gente teria um Grenal no pra dia... pra gente é uma maravilha. A gente Né? teria um Grenal no dia 12 e depois no dia 21. 2 Grenais no mês, hein? E aí, Kleber? E o Grenal do Gauchão, quando é? 21. 21. E ainda tem o Grenal da volta na fase de grupos. É esse? Sim, que do é abril. Gauchão. Não, na fase de grupo. na Libertadores. Abril. Eu acho que é abril. Abril. Que tem em rodada eliminatórias no final do mês. Aí para tudo. Cara, é muita loucura. Bairrista Futebol Clube, Edu Santos, como é que tá a nossa interatividade, Edu? Muitos recados. O Marcos Andrei Machado diz que o Renato já está na hora de levantar Pandorga. Concordo. Levantar o quê? Levantar Pandorga. Não, eu quero... Caminhar para fazer evento? Eu quero que o Renato fique. Ah, tu quer que o Renato fique? Fique. Ó, ele tá ganhando pouco. Comemorei a Não ganha renovação do Grenal. Renato e quero que ele fique. Ele não ganha Grenal, tá certo. O que mais, Edu? Boa tarde, sou o Jones Souza de São Borja. Por que o treinador não tira o Musto e o Guerreiro no segundo tempo? Ele está matando o time do Inter. Mas o Guerreiro não pode sair nunca. O Guerreiro nunca pode sair do time do Internacional. O Guerreiro não pode ser substituído nunca. O Guerreiro é um jogador que pode decidir o jogo a qualquer momento. Jamais se tira Guerreiro de campo. O jogo de Bagué mostrou isso. O Internacional mal e o Cudê apostou até o final. Tem que apostar. Aliás, ele não tinha nenhuma outra opção, né? Só o Thiago Galhardo. Por falar nisso, deixa eu pedir para o Batista aqui colocar um gráfico aqui no telão para gente. Esse aqui. Baldasso, se quiser, vem aqui, tá? Pega o microfone ali, vê se ele está ligado, por gentileza. A gente vai mostrar este gráfico aqui, resultado de um treino do Internacional na segunda-feira, se não me falha a memória. Porque ele colocou duplas do treinamento. E aí, para ti, deixou claro quem são os titulares e quem são os reservas. E me surpreendeu em alguns pontos. Por exemplo? Em alguns pontos me surpreendeu. Por exemplo, o Praxedes, que eu cheguei a citar como um jogador que seria uma reposição para o Lindoso na abertura do meio-campo, por acreditar que ele tem a capacidade de sustentação e de chegada, para o Cudê não. Ele colocou como para o Cudê, o Praxedes é uma opção pelo lado esquerdo de chegada no meio-campo. Tá faltando um jogador nesse quadro aí. Patrick. Ele só não colocou porque está machucado ainda, né? Outra coisa. Então, não, o que acontece é o seguinte, quando o Patrick tiver condição, o Praxedes vai ser o terceiro aqui. Ou briga por outro lugar no time. Olha, e eu acho que é bom até não está tão fechado, por exemplo, aqui o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, nesse trabalho, ele se mostrou reserva do Edenilson. E nós sabemos disso. Mas no último jogo ele entrou no lugar do D'Alessandro. Não, mas vou te dizer uma coisa. Aqui realmente é uma questão que me chamou a atenção. Falei sobre isso. O Marcos Guilherme chegou a jogar nessa posição, se não me engano, no time reserva. O primeiro, contra o Juventude. Jogou nessa posição. Né? Mas 2 vezes em jogos decisivos, fundamentais para o Internacional contra o time do Universidade. No primeiro jogo aqui, quando saiu o D'Alessandro, não foi o Galhardo, foi o Marcos Guilherme. E no segundo jogo lá, o D'Alessandro ficou no banco e começou o Marcos Guilherme. O que explica isso se o Galhardo é considerado o substituto imediato do D'Alessandro? Que o Marcos Guilherme se tornou o 12º jogador do Internacional e não mais o Galhardo como era. Aliás, o Galhardo, até pouco tempo atrás, ele brigava por lugar no time com o Guerreiro. E não mais, porque agora chegou o Gustavo. O Galhardo perdeu um pouco de espaço nesse processo. E eu acho uma pena isso. Não, e até a questão tática. Naquele momento precisava, daqui a pouco, de um jogador realmente de velocidade. Outra coisa importante. Tem muita gente... Mas eu insisto com o Galhardo. Vai ter chance o Galhardo ou não nessa função? O Galhardo, sempre que acionado, ele foi bem nesse ano, né? Para ti, Kleber, tu visse onde ele está colocado, o Galhardo, aqui? E a gente lembra o jogo de Juí. Que ele fazia o corredor do lado esquerdo, lá, né? A jogada do gol. Mas aqui seria o segundo atacante, no caso, ó, como substituto do D'Alessandro. Ali ele não tem sido usado. Não, ele nem tem sido usado. Quando ele está entrando, ele entra com 40, 45, o jogo resolvido já, né? Sim.
outras ficando, coisas interessantes. tá ficando como quando o Patrick chegar e vai ser a terceira opção do Internacional, né? Aqui, o Cudê usou 3 jogadores até hoje, nesta função que está jogando o Lindoso hoje. O Lindoso, o Nonato e o Johnny entrou em algumas oportunidades e depois percebeu o Cudê que o Johnny, na verdade, ele é a reposição pro Musto. E quando o Dourado tiver à disposição, o Dourado vai ser reposição, vai brigar por titularidade com o Musto. Mas aqui, hoje, é o Nonato. O Nonato jogou 3 partidas do ano já, 3. Com o time reserva, nas 3 oportunidades. E foi mal nos 3 jogos. Sendo que no jogo contra o Novo Hamburgo ele foi tirado no intervalo, né? Para entrar o Carlos Eduardo. Eu gostaria que o Nonato tivesse, porque eu acho que o Nonato tem mais capacidade característica do que o Lindoso para executar essa função. Para fechar aqui, mas também para chegar um pouco aqui. Eu queria ver o Nonato mais vezes ali. E acho que merece, porque se a gente olhar para o Lindoso, por exemplo, tu falasse que o Nonato foi mal nas partidas, mas o Lindoso não foi bem. Porque não é a função dele, não é a posição dele. E outra coisa, Silvio, um outro tipo e não de foi jogador. bem nem mesmo naquilo que é a característica dele, proteção. Pois é. Né? O Lindoso tem um momento bem como titular do Inter. Aí entra a curiosidade. Um momento que ele foi bem. Um tempo em que ele foi muito bem como titular do Inter. O segundo tempo do Grenal. Porque quando aí não, mudou o esquema. Porque aí o Musso não estava em campo. Não, e tu vê que o Cudê não tem opção, né? Porque a troca que ele faz entre Moledo e Bruno Fux é uma questão de passe. Sim. E ele segue usando o Lindoso com uma saída de bola ruim, com um passe ruim, porque ele não vê alternativa. O Lindoso ele tem um passe curto, o que na verdade... Assim, ó, a minha grande angústia no Internacional hoje é que eu gosto muito desses 2 caras, o Edenilson e o Bosquilha, e eles fazem um belo trabalho aqui. Só que eu acho que eles precisam de alguém junto deles para a combinação aqui, para que a bola chegue melhor aqui. Falta o Dourado aí e também. até para compensar o tipo de movimento do D'Alessandro. Falta o Rodrigo Dourado aí. O Dourado vai brigar com o mas o Dourado é aqui. Ele vai ajeitar aí. O Dourado ele é pode aqui. fazer do Lindoso. O Dourado é aqui. Pode, não tem Aí característica. é menos característica de chegada que o Lindoso. Não, mas não tem chegada. Mas não vai chegar, o Lindoso não chega também. Não, mas vai ter... O Lindoso vai até intermediário no máximo. Meu querido Júnior Marcá. Quem chega aos lados... Sim, mas o Dourado vai ser assim também. Não, por o que característica. está se pregando é a mudança disso. O que precisa de um jogador com outra característica. Eu entendi. O problema é que hoje o Inter não tem... O Lindoso não consegue fazer a parte de saída de bola. Sim. Nem o Dourado. Mas Dourado menos ainda. Kleber, tu acha que o Dourado consegue fazer isso? O Dourado tem menos saída de bola que o Lindoso, Dourado é jogador de passe curto e jogador de passe de lateral. O Dourado é aqui, gente. Vai jogar o Dourado com o Musto. briga com o Musto. O Dourado encaixa perfeitamente nesse esquema de 3 volantes. O que tu ia dizer sobre isso? Eu não vou dizer nada, eu concordo com vocês. Nossa, te movimentou e achei que tu ia falar. Não, é que eu acho interessante que o Inter tem 2 jogadores para cada posição, mas a gente vê que a reposição, tirando a reposição de ataque ali, ela é fraca, né? Eu não acho, mano. Eu não acho. Eu acho o Wendel é uma reposição fraca. Não, o Wendel sim, até pela Zé característica. Gabriel ali é o Pedro Henrique, né? O Gustavo, que não sei nem por que tá Gustavo aí no gráfico, porque para mim ele é Gustavo. Gustavo ele vai ter que mostrar. Talvez porque ele tenha feito. Agora o fogo amigo, era só o que estava me faltando. Talvez porque o Gustavo tenha feito 44 gols nas 2 últimas temporadas. Talvez por isso seja Gustavo. Mas tu justifica isso, mas cara? quase 40. Quase 40. Isso é ruim pra ele, rapaz. Isso é ruim pra ele, cara. Silvio, que é um jogador médio aí, já bota um... Como dizia Leonel Brizola, a estatística é a arte de espremer os números até que eles confessem. Claro, um atacante... O que eu estou fantasiando ao dizer que o Gustavo fez 44 gols nas 2 últimas temporadas? Não, o que tem de errado nisso? 40... Se eu chego para o centroavante, eu vou sentar, vou nessa mesa aqui, fazer uma entrevista de emprego, eu quero contratar um centroavante. Está aqui do outro lado. Boa tarde, senhor Gustavo. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Como é que está, senhor Gustavo? Boa tarde. Senhor Gustavo, eu estou querendo contratar um centroavante. Eu queria que o senhor me dissesse algum motivo que o senhor acha que faça com que eu lhe contrate como centroavante. Aí o Gustavo... Vou ficar de costas. Aí o Gustavo diz o seguinte para mim aqui. Olha, eu fiz 44 gols nos últimos 2 anos. O senhor está contratado. O senhor está contratado. O senhor fez 40. Peraí. Eu quero um centroavante. Eu quero um centroavante. Tu me disse que fez 44 gols nos últimos 2 anos. O senhor está contratado, com louvor. Ué, mas não é isso que a gente está discutindo? Com louvor. A gente está discutindo é o apelido. Gustavo. O Ronaldo Nazário não era Romário Gol. Como é? Ronaldo Gol. Romário não era Romário Gol. Agora o Gustavo é o Gustavo. Se ele fez 44 gols nos últimos 2 anos, não é Gustavo, é Gusta muito gol. É Gusta gol pra cacete. É muito gol. Cara, eu te respeito muito, mas eu acho que tu exagera. 44 gols nas 2 últimas temporadas. Tá, mas ele precisa ser chamado de Gusta Gol? Porque ele faz muito gol. Tá bom. Pelé. São 30 gols pelo Pelé Fortaleza. gol. 30 gols pelo Fortaleza.
30 gols pelo Fortaleza com ele. e 15 pelo Corinthians. E mais, não é dois... Aqui, dados completos do Gustavo, tá? Depois eu vou completar mais ainda pra ti. 53 jogos em 2019 com o Corinthians. E 14 gols. 14 gols. Isso, ele entrou em boa parte. Em 2018, ele fez Isso é um bom número. 45 jogos 14 e fez gols é um 30 bom número. gols. Tá. Sendo que desses 14 na Série B e 16 no Campeonato Cearense, Tá bem. no forte Campeonato Tá bem. Cearense. Quando o Fortaleza jogar Champions League, eu cobro que ele faça gol na Champions Se League. tu chegasse pra mim... Em 2017, calma que eu não terminei. Não, 2017, 17 não me interessa, já passou. 36 jogos, 7 gols. Tá. Em 2016, 41 jogos. Eu vou te dar uma 18 informação. gols. Tu, Edu, gênio das redes sociais Obrigado. do Rio Grande do Sul. Obrigado. No ano passado, quando Lá o Cari... vem a botada, ele tá começa o ano... Primeiro que o Mourinho disse que o Gustavo era um grande centroavante. Isso não apareceu no programa até agora. O Mourinho disse isso. Outra. O Gustavo E fez... nem cogitou levar ele para a Europa. Nada. O Gustavo fez... Não, deu problema no O passaporte. Gustavo largou 2019 com o Carilli como técnico. Deixa eu tu completar. chegasse aqui... Deixa eu se- completar, se tu deixa eu che- completar. O Gustavo começou o ano com o Carilli no Corinthians, fazendo um gol atrás do outro. O Carilli foi demitido e o Corinthians parou de jogar com referência diária. E aí o Gustavo só entrava nos jogos. Por isso, então não é 44 gols em 2 anos. É 44 gols em 1 ano e 1 mês. Porque depois ele não jogou A mais. minha missão está concluída porque no final ele já começou a chamar de Gustavo. Silvio, Silvio, bom. eu só queria... missão- Mas é só essa a discussão. Eu só Eu não estou discutindo a qualidade, não estou discutindo o número de gols dele, nem nada. Eu só só estou queria- dizendo, para quê? Isso para mim é ruim para o jogador. O Gustavo, ele vai ser cobrado por isso. Só queria Imagina dizer ele uma começar a jogar e não fazer gol. Se um dia acontecer alguma coisa errada na minha vida, eu assassinar alguém, atropelar alguém, eu não vou ligar pro Jader Marques, nem pro... Eu vou ligar pro Baldasso. Baldasso vai ser meu advogado. Rafael Tá Serra. maluco? Eu tô quase botando uma camiseta do Não, Gustavo. eu ligo pro Jader. Rafael Serra, tá te divertindo aí? Tô, Benfica, divertindo e um pouco apavorado. Por quê, rapaz? Tem umas opiniões aí que eu fico pensando se realmente é isso que a pessoa pensa, né, Benfica? Não, mas então tu vai ter que dizer de quem é a opinião. O Baldasso, né? O tu tá provocando o Baldasso, tem é isso? umas teses aí que são impressionantes. Se o Baldasso tivesse dito que o Gustavo fez 14 gols pelo Corinthians no ano passado, já tava demais a tese. Pô, 14 gols pelo Corinthians é um bom número. Ô, Benfica, Aí tu vem com 40 fala- gols em um ano e um O mês. Baldasso fala do sistema azul, mas ele que é do sistema vermelho, eu não sei onde é que ele está nesses últimos 3 anos do Grêmio, porque ele diz que o Renato não aproveita os jovens, Benfica. Não aproveita. O Só time quando do Grêmio obrigado. basicamente é feito de categoria de base, Benfica. Isso é uma gestão do clube. Só quando obrigado. O Grêmio todo ano tem um jogador... Aliás, vou dar uma informação aqui. 6 jogadores que estiveram na Copa São Paulo já estão no time de transição. Quais são Pra eles? serem aproveitados. Lembra? Agora tu me pegou, Benfica. Eu vou passar a relação em seguida aqui. Mas só para dizer que tem esse jogador. Então, assim, todo ano o Grêmio revela jogador. O Elias, com certeza. O Elias, né, o Imagina se o atacante. Renato não gostasse de jovens. Né? Silvio, é um jogador que tem características do futebol europeu. Existem poucos centroavantes de referência na Europa. Hoje em dia, há muito mais atacante e mobilidade. Mas existem muitos jogos, muitos campeonatos, muitas características diferentes de jogar. E o atacante de referência continua a ser extremamente importante. Pelo que eu vi dele nessa partida, ele cabeceia muito forte e também gostei muito de seu caráter. No final do jogo, a maneira que ele se comunicava com seus companheiros mostra claramente que é um jogador ambicioso e que tem muita força mental. José Mourinho sobre Gustavo O Mourinho no sobre o DAZN. Gustavo. Mas quem sabe é tu, Edu. Tu é que sabe. O Mourinho não sabe nada. Mas o Crise, Mourinho- brigando em casa, mas essa declaração o Mourinho dá quando ele é convidado pelo DAZN para comentar o jogo Sim, do Corinthians na Corinthians, Copa Sul-Americana, né? Sim. É com bastante embasamento. E o Gustavo faz o gol do jogo, 1-0 contra o Racing, é isso? Exatamente. Tá. Não, é um comentário. Eu li a respeito. O Mourinho analisou as partidas do Gustavo no Campeonato Cearense. Ele assinou o Campeonato Cearense no Premier e disse que está apaixonado por esse Senhores, jogador. eu trouxe na números próxima pra vocês. oportunidade que ele Se os tiver, amigos- ele vai para o Tottenham. Se os amigos não querem levar em consideração os números, eu não tenho nada mais a fazer. Eu provei aqui que o Gustavo é muito O Gustavo. centroavante do Benfica, lá de André da Rocha, ele marcou 68 gols na temporada 2019 Aliás, aqui, ó, fazer justiça. e ainda não foi chamado Baldasso. pela dupla Grenal. Baldasso, tu é inteligente. faltou o Baldasso. Mourinho Sabe que na não é vida isso dele. que a gente está discutindo. Nós Um abração nós pro- estamos discutindo é o apelido. Javier Bernardi, que nos mandou a camisa. Um abração para ele, obrigado. O Benfica. que tu ia dizer, Serra? São 8 jogadores, tá, Benfica? Que subiram do time que participou da Copa São Paulo Sim. para o time de transição, incluindo o Diego Rosa, que foi uma sensação, campeão mundial sub-17. Além dele, o Wanderson, o Heitor, Matheus Nunes, o próprio Diego Rosa, que a gente citou,
Fernando Henrique, o Rildo, o Elias e o Fabrício. Mas quem é que é efetivamente aproveitado? O TT foi embora do Grêmio cuspindo marimbondo contra o Renato. Existe sim uma cobrança muito forte que o Renato não aproveita os jovens, só quando ele é obrigado. Everton, reserva do Fernandinho, 2 anos. O Arthur sendo emprestado para o Ceará que tu acabou de citar aí. O Arthur estava sendo emprestado para o Ceará porque não era aproveitado pelo Renato. Aí o Michael se machucou, o Renato foi obrigado a botar o Arthur no time. Um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Gente, o Renato pode ser criticado, não faz mal. Não tem problema, o Renato não vai bater em ninguém. Lucas Steffen nas nossas redes sociais. Baldasso é um mito. Sabe mais que todos vocês juntos. Não, Oswaldo Lia Pires. Eu só lamento que o Lucas tenha que ficar dizendo obviedade. Se a Dilma tivesse chamado, não tinha caído, Baldasso. Para ser o ministro das Entre Comunicações. esses jogadores referidos pelo Serra, tem o Diego Rosa, o volante, que é muito bom jogador. E aí, O Diego Rosa não joga o Grenal, né? Hã? Ele não jogou o Grenal, né? Qual é o Grenal? A decisão? É. Eu acho que ele estava suspenso. Ele fez o gol e fez silêncio. Ele que fosse Contra o Vasco. O Diego Rosa, no Grêmio, para mim, é a mesma situação do Praxedes do Internacional. Os dois têm 17 anos de idade. Luta pelo Praxedes para colocar em campo. A gente vê esse jogador, viu, Baldasso? Luta por esse jogador. Luta por esse jogador. Outra coisa para o esse Baldasso. jogador entrar em campo, ter chance nesse time do Silvio, Internacional. posso Diminuir essa média de idade Posso me altíssima. juntar nessa campanha? O Internacional está dispensando, não. Vai colocar para rodar o Eric, lateral esquerdo. O Internacional está muito bem servido, lateral esquerdo. Não ganhou uma chance no time. Outra coisa. Não, aí vai E o ficar Heitor? com Cadê o o Natanael. Deixa eu ver se eu entendi. Vou lançar uma crise agora. Eu O Heitor é melhor que o estou Rodinei. ouvindo aqui um começo de cobrança em relação ao técnico do Internacional sobre aproveitamento de jovens. Sim. O técnico que tirou o Moledo para botar o Bruno Fux no time. Eu estou ouvindo isso no programa? Sim. A manobra- Se tem uma coisa que o Cudê não pode ser criticado, é por não botar. Ele botou o Fux e tirou o Moledo do time. Ele está Isso exigindo... isso sim. Esse rapaz está exigindo todas as críticas para o Renato. E não está autorizando nenhuma para o técnico do Mas Internacional. como é que eu Baldasso de Lia Pires. E com manobra diversionista. Porque a gente não Fake falou news. porque esse jogador tem que ser colocado, porque é jovem e coisa e tal. Para mim, ele tem que ser colocado porque ele mostrou qualidade lá. E o Internacional tem que começar a romper. Isso sim, no Internacional, que no ano passado não aproveitava Tem um jovens. jogador que precisa de uma chance no Inter. É o Heitor. O Heitor é melhor que o Rodinei. Não é melhor que o Rodinei. O Heitor teve todas as chances do mundo e não se firmou. Ele oscila como um jovem oscila. O Rodinei é melhor que ele, quem tem que jogar é o Rodinei no momento. Então o Cudê não gosta de jovem. Por quê? É igual o Renato, assim. O Heitor jogou todo o final da temporada e não se firmou, gente. O PP não oscilou O ano Inter passado? contratou um lateral. Não! Não? O PP joga muito. O PP é um dos grandes nomes surgidos do futebol brasileiro. oscilou. Isso é caso de cadeia. Jogar o Thiago Neves, não jogar o PP é caso de cadeia. Ninguém Posição- fala nada do Rio posição Grande do de- Sul. posição diferente. Atenção. Posição diferente, posição diferente. Só um pouquinho, posição Jader Marques diferente. ligou e disse que vai pedir uma representação na ordem dos advogados contra o Baldasso, que ele não tem carteirinha Não, a para Dilma advogar. errou. a Dilma errou. Atenção, estamos indo para o final do programa. Algum recado mais aí, Edu Santos? Tem vários recados aqui. O Bruno Bittencourt disse que o Baldasso é um cara inteligente. O Baldasso é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher. o Eduardo Vargas diz que é Gustavo sim, contra fatos não há argumentos. Eu tenho recados aqui o também, Douglas Silvio. da Silva Tá, mas quer vambora, a vamos. opinião do Baldasso sobre o futebol do Johnny. Tá, vamos... Craque. O Johnny, Vamos lá. Gênio. o Johnny é o seguinte, o Johnny já foi utilizado no Internacional em várias posições desde que vem da base. Eu acho que se precisa definir onde ele joga. O Cudê definiu que ele é a reposição do Musto. Perfeito. Tá? Ele já jogou do meio mais pra frente Então, também. manda esse recado final aí para a torcida do Inter, que tem decisão hoje à noite. Vocês, Na câmera, vocês, qual câmera eu faço? Falo naquela ali? Meio minuto. Vocês já perceberam, e o programa foi mais um exemplo disso, de que há uma tentativa clara de desestabilizar o Internacional. Eu queria dizer a todos vocês que estão assistindo neste momento, hoje nós temos um jogo difícil contra um adversário que não tem responsabilidades na partida e nós temos todos que estar focados. Um jogo de riscos, um jogo de paciência e a gente só vai falar de fase de grupos e qualquer coisa assim depois. Todo mundo junto, hoje é dia de Inter no Beira-Rio. O programa de amanhã promete. Bairrista Futebol Clube... Que, rapaz? Com Já terminou? Baldasso, Cacau, Nossa, Kleber então- Grabauskas, então promete Silvio. esse Não, programa, eu preciso pagar meus recados aqui. Tá, então, o rapidinho. Brito fica cantando aí, nos atrasa. rapidinho, Abração pro Rael Castro, pro Andres, pra Karina, Paulo Cunha, Paulo Marcelo de Souza, uma galera, Thiago Casanova, Matheus Stadnik. Cuidado. E eu queria dizer, hoje o Inter tem que botar o Lindoso pra marcar o Campas. Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau.